Meus amigos, para tudo, simplesmente a Karen Wheeler, exatamente a mãe do Mike, a mãe da Nancy, a mãe da Holly, ela na verdade é a irmã do Vecna, do Henry Creel. Ela é a Alice, aquela garota, pelo menos é o que diz a teoria. Vocês lembram que na quarta temporada a gente descobriu que o Vecna na verdade é o Henry Creel? Então, ele tinha uma irmãzinha chamada Alice, e aí que entra a teoria. E se essa tal de Alice nunca bateu as botas e acabou virando a Karen? Cara, se liga nessa teoria que é completamente insana e faz até um pouco de sentido, tá? Porque se a gente observar os pôsteres da quarta temporada de Stranger Things, cada personagem ganhou um pôster, né, separado, e no fundo tinha, né, o papel, né, o plano de fundo correspondente ao seu cenário, à sua história. A Eleven estava em um laboratório, o Hopper com a prisão russa, e a Karen simplesmente aparece no fundo da casa dos Creel. Velho, por que que a Karen, que é uma personagem que mal tem tempo de tela, receberia um pôster justamente no mesmo cenário que se passa a história do Vecna, né, que é a casa dos Creel? E vocês já se perguntaram por que que o Vecna ele tem um fascínio pelas filhas da Karen, por que que ele quer ir atrás delas? Porque se a gente observar a Nancy na quarta temporada, foi a escolha do Vecna para poder mostrar as visões de Hawkins, né? Com Hawkins sendo invadida, os monstros aparecendo, não tem as visões da Nancy? Por que ele escolheu a Nancy? E agora nessa quinta temporada a gente já sabe, através de imagens vazadas e até do título do segundo episódio, que o Vecna vai atrás da Holly, vai raptar a Holly, que também é filha da Karen. O título do segundo episódio se chama O Desaparecimento da Holly, sendo que ele já foi atrás da Nancy também. Só que ele não feriu nenhuma das duas. Vocês estão percebendo aqui o padrão? Será que a Karen realmente é a Alice, a irmã do Henry Creel? Será que ela foi adotada e mudou de nome, assim como aconteceu com o Henry? Porque inicialmente ele era o Henry, aí até ser raptado pelo Dr. Brenner, ele virou o Peter. Será que o mesmo aconteceu com a Karen? No vídeo de hoje a gente vai comentar essa teoria absurda, e vão por mim, vocês não fazem ideia do que está por vir. Hello my friends, Geek na voz. E sabe aquela personagem que tá sempre em terceiro plano, que às vezes aparece muito pouco e que lá na terceira temporada, né, até teve uma história interessante, né, que ela dividiu com o Billy um certo protagonismo, que é a Karen Wheeler. Mas no geral é uma personagem bem terciária. Mas e se o roteiro estiver guardando algo especial pra Karen na quinta temporada? O buraco é mais embaixo do que parece, cara. Tem uma teoria bombando por aí que diz que a Karen é ninguém menos que a irmã do Vecna. Você não ouviu errado, a mulher que serve panqueca no café da manhã pode ser a Alice Creel, a irmã do Henry, o verdadeiro nome do nosso vilão favorito, velho. Vamos recapitular, né? Na quarta temporada a gente descobriu que o Henry Creel na verdade era o Vecna, né? Um garoto perturbado, um garoto que tinha problemas, que já tinha poderes desde criança, que desenhava as aranhas, que odiava a humanidade, já era um moleque estranho, um moleque sensitivo, como diria o pai dele. Ele começa a usar os seus poderes pra fazer coisa errada, mata animais e depois a própria família, né? Ou quase isso. E a mãe do Henry morre na casa, o pai é preso injustamente porque todo mundo achou que foi ele quem tinha cometido o crime. E a irmã do Henry, a tal da Alice Creel, aparece caída no chão, aparentemente desacordada, mas sem nenhuma confirmação de que ela bateu as botas. E aí que começa a loucura de verdade. E se a Alice, ela na verdade sobreviveu a esse incidente? E se ela naquele momento estava apenas desacordada? Será que a Alice Creel realmente virou a Karen Wheeler? Olha só essa teoria, velho. Cara, não é possível que seja só uma coincidência, porque nos pôsteres promocionais da quarta temporada, cada personagem principal ganhou um fundo que representa a sua história. A Eleven tá no laboratório onde foi criada. O Hopper aparece na prisão soviética, tava tudo batendo direitinho. Mas e a Karen? Ela aparece com o fundo da casa dos Creel. Sim, a mesma casa onde aconteceu aquele massacre bizarro, onde o Vecna despertou e tudo começou. Mas cara, por que a Karen? Por que esse negócio, esse rolê tão aleatório? Por que que o fundo dela é a casa dos Creel, sendo que ela não tem conexão alguma, aparentemente, com a casa dos Creel? Quem tem são os nossos adolescentes, né? A galera que foi até a casa investigar e tudo mais, é o Vecna, essa galera tem tudo a ver com aquela casa. Mas a Karen, sabe? É muito estranho. A Karen nunca teve muito destaque, além de ser a mãe do Mike e da Nancy, que às vezes flerta com o Billy. Então por que ela teria um pôster tão específico e ainda com um fundo tão relevante como é a casa dos Creel? A única explicação pra isso, e é aí que entra a teoria, é que a Karen na verdade é a Alice Creel, que ela foi adotada por alguém e mudou o seu nome, mudou de mapa e simplesmente criou uma nova família. Talvez ela tenha sido adotada por outra família, ou talvez ela mesma tenha escolhido fugir e criar uma nova identidade pra tentar deixar pra trás aquele passado pesado. E o Dr. Brenner, ele já fez isso com o próprio Vecna, com o Henry Creel, né? Porque se a gente observar, quando o Henry ele entrou em coma, ele foi raptado pelo Dr. Brenner e ele mudou o seu nome, né? Colocou um novo nome no Henry, que se tornou Peter. Então por que o roteiro não faria o mesmo com a Alice, que poderia ter virado Karen? Se a garota sobreviveu, pode muito bem ter sido encontrada pelo próprio governo ou então por alguém ligado aos experimentos. E eles decidiram dar uma nova vida pra ela. Mudar o nome, o passado, os documentos. Tudo, cara. E aí nasce a nova Karen Wheeler. Mas por que o nome em Karen, né? Se a gente parar pra observar qual a ligação que isso poderia ter com a Alice? Porque nos anos 80, Karen era um nome até que normal.
normal, sabe? Se você pega a lista das pessoas, né, os nomes mais comuns dos anos 70 e 80, Karen você encontrar rodo lá nos Estados Unidos. Mas vai que foi escolhido de propósito, algo neutro, algo que escondesse o passado da personagem, um nome que apagasse Alice completamente, um nome comum bastante para que ninguém fosse atrás da origem dela. Sendo que a própria vida da Karen também é bem pacata, né? É bem pacífica, ela tem a família perfeita, tem o marido dela, tem os filhos, ninguém vai desconfiar da Karen, que ela na verdade era Alice. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre essa teoria maluca, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou estar deixando aqui, sigam a gente lá que eu tô postando conteúdos exclusivos. Façam tudo isso aí que é nóis. E é justamente aí que entra uma das filhas da Karen, que é a Nancy, né? Não só a única, a Holly também vai entrar nesse bolo, mas vamos focar aqui primeiro na Nancy. Afinal, um ponto interessante é que o Vecna mostrou as visões apocalípticas justamente pra Nancy, a filha da Karen. Entre todos os personagens, ele escolhe ela pra revelar os seus planos, mostrar a destruição de Hawkins e até dar aquela ameaçada básica. Mas por quê? Será que ele reconheceu a própria sobrinha? Cara, pensa comigo, o Henry é o Vecna, a Alice é a Karen, a Nancy é a filha da Karen, logo a Nancy é a sobrinha do Vecna. E se o Vecna tá tentando quebrar a irmã por dentro, machucando as pessoas ao redor dela, primeiro ele planta as visões na Nancy, mexe com a cabeça dela. E segundo alguns vazamentos na quinta temporada, o Vecna vai atrás da Holly também, a irmã mais nova da Nancy e do Mike, e que também é filha da Karen. Tanto é que o título do segundo episódio é o desaparecimento de Holly Wheeler. Cara, é coincidência demais pra ser só uma mãe aleatória no meio de uma cidade pacata. Pra mim, o que mais entrega, além desse fascínio que o Vecna tem, né, misteriosamente pelas filhas da Karen, e ele não machucou as filhas da Karen, eu acho que ele não vai machucar Holly, não machucou a Nancy, aí escolheu justamente a Nancy pra poder mostrar as visões, mostrar a origem de tudo. Cara, você percebe que tem uma conexão, e pra mim o que mais entrega é o pôster, cara. Como assim o pôster da Karen, do nada tem ela na mansão dos Creel? E vocês lembram no final da quarta temporada? A cidade tá uma bagunça, o chão abriu, o mundo invertido começou a sair pelas rachaduras, rolou um clima de Halloween macabro total. E tem uma cena rápida, mas bem simbólica, que é a Karen olhando pela janela, com uma expressão de puro medo. E a mulher parece saber exatamente o que tá acontecendo. É diferente do susto de outros moradores. O olhar dela parece um flashback emocional, como se ela já tivesse vivido aquilo antes, como se ela reconhecesse aquela presença. Pode ser mais uma pista de que ela tem essa conexão com um passado sobrenatural, ou então às vezes ela até sente, mas ela não sabe ao certo de onde vem esses sentimentos. Talvez a memória dela tenha sido apagada e que ela na verdade nem sabe que é a Alice. E aí a gente vai agora pra outra filha da Karen, que é a Holly, que vai ser uma personagem que vai ter um destaque na quinta temporada, e resta saber o que o Vecna quer com a Holly. Por que que ele tá mexendo com a família da Karen, velho? Pois como vimos em imagens vazadas, o Vecna vai ter uma fixação com a Holly, né, a filha mais nova da Karen. E aí a gente tem um padrão. Primeiro ele manipula a Nancy, depois mira na Holly. É como se ele estivesse cercando a Karen por todos os lados. Mas o que ele quer com isso? Seria uma vingança contra a irmã que sobreviveu e escolheu viver uma vida comum, esquecendo o trauma que ele mesmo causou? Será que o Vecna vê isso como uma traição, como se a irmã dele tivesse abandonado o passado e ignorado quem ele era? Ou será que ele quer usar a Holly de alguma forma, né? Pegar uma criança que talvez tenha alguma predisposição genética para os poderes, já que seria sobrinha dele. Vai que a menina também tem os dons psíquicos e ninguém sabe. E no meio desse balaio dessa teoria, já tem uma galera teorizando também que pelo fato da Karen supostamente ser a irmã do Henry Creel, do Vecna, que é um personagem com poderes, ela também poderia ter poderes ocultos, poderes que estão adormecidos, nesse caso a Karen. Cara, e se a Alice, ainda criança, também tinha algum tipo de poder como irmão? Talvez em menor escala, talvez adormecido, mas alguma coisa que fez ela sobreviver ao ataque do Henry, quando ninguém mais sobreviveu. Isso explicaria porque ela desmaiou, mas não bateu as botas. Talvez ela criou uma barreira inconsciente, uma defesa mental, algo que bloqueou o ataque do irmão. Talvez isso tenha chamado a atenção do Dr. Brennan, que decidiu adotar a menina, mas depois descartou por ela parecer normal. Mas e se os poderes da Karen estiverem lá, inativos, adormecidos, só esperando alguma coisa pra despertar? Mano, já pensou se no meio dessa treta toda, né, Eleven lutando contra o Vecna, aparece os outros experimentos, a gente sabe que a Kali, número 8, vai aparecer também no final pra ajudar nessa batalha e tal. Aí daqui a pouco quem vai salvar é a Karen. Mano, seria um plot absurdo, vai, cá entre nós. Imagina a revelação de que a Karen na verdade é irmã do Vecna, seria absurdo. Seria uma parada a la Dark da Netflix. E não para por aí não, tá? Tem o Billy nessa equação, porque vocês lembram que na terceira temporada a Karen teve um flash com o Billy, e o Billy é outro personagem que também foi possuído pelas trevas do mundo invertido. Aquilo sempre pareceu meio fora de lugar, mas vai que não foi por acaso. O Billy, como a gente sabe, acabou virando o avatar do Devorador de Mentes. Ele era o receptáculo de um vilão principal da terceira temporada, que é um tipo de versão menor do que o Vecna viria a ser. Mas será que o Vecna já estava testando as águas por ali, mandando o Billy se aproximar da Karen pra ver se ela era mesmo a Alice? Se ela reagia a alguma presença do mundo invertido? E tem mais, o Billy ele morre salvando a Eleven, né? Como se no fundo tivesse voltado
encantado assim por um instante, talvez porque ele sentiu que havia algo familiar e bom naquela conexão com a Karen. Cara, pode ser uma viagem, uma completa insanidade? Pode, mas é Stranger Things, né? Stranger Things é conhecida pelos seus plot twists, suas reviravoltas mirabolantes e completamente malucas. E tem um elefante na sala no meio de toda essa teoria, tá? Que é o pai dessas garotas, que é o marido da Karen, que é ele. Mano, onde é que esse cara entra, velho? A Karen é casada com o Ted Wheeler, né? O homem mais inútil de Hawkins. Um cara apático que basicamente vive sentado no sofá, lendo o jornal e ignorando tudo. Ele nunca fez nada relevante na série. Mas será que isso também é de propósito? Será que o casamento com o Ted foi uma estratégia da Karen pra se esconder? Pra poder viver uma vida de fachada, com um marido totalmente desinteressado e uma casa padrão americana, onde ninguém desconfiaria do seu passado sombrio? Cara, faria total sentido, né? Afinal, a melhor forma de você esconder é justamente estando num lugar mais óbvio, onde ninguém iria te procurar. Então, cara, será que realmente a Karen Wheeler é a peça-chave pra todo esse mistério, pra resolução de toda essa luta que Eleven e companhia vem tendo contra o mundo invertido e contra o Vecna? Se realmente foi isso, mano, muda o jogo completamente. A Karen deixaria de ser só um rostinho no fundo da série e se tornaria uma das peças centrais da história. Irmã do Vecna, sobrevivente do massacre dos Creel, mãe de dois personagens importantes, né, Nancy e Mike, e talvez até uma portadora de poderes latentes. E tem mais, essa conexão familiar explicaria por que o Vecna está tão obcecado por Hawkins, porque ele persegue justamente a Nancy e depois a Holly, e porque a série sempre mostrou a Karen como uma mulher que parece esconder algo, mesmo que a gente nunca tenha prestado tanta atenção assim. E se essa teoria realmente se concretizar, meus amigos, possa ser que a batalha final dessa quinta temporada não seja apenas entre a Eleven e o Vecna, possa ser que a Karen entre nessa equação, simplesmente a Alice, a irmã do Henry Creel, dois personagens que cresceram juntos, que tenham passado juntos e um trauma junto. Mas e aí, vocês acreditam nessa teoria? Vocês têm algo a acrescentar? Será que ela faz sentido? Não faz? E tem mais, tá? Tem teorias aí apontando que o Vecna, aqui já é outro lance, que o Vecna na verdade seria o pai da Eleven. Exatamente, mas eu só vou falar essa teoria caso vocês queiram. Comenta embaixo, parte 2, ou então faz essa teoria geek, que eu vou e faço no próximo vídeo, mas só se vocês quiserem. Façam tudo isso que é nóis, né? Deixem os comentários que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!